Olá, chavinhos! Nesse nosso terceiro encontro de hidrostática, vamos ver um pouquinho sobre um dos princípios, aliás, um dos teoremas mais famosos dentro da física, o chamado Teorema de Arquimedes. O Teorema de Arquimedes nos afirma o quê? Que um corpo parcialmente ou totalmente mergulhado em um líquido fica sob a ação de uma resultante de forças que tende a empurrá-la para cima. Essa resultante de forças é numericamente igual ao peso do líquido deslocado. Certo? Vejamos aqui no quadro, moçada, como é que fica o Teorema de Arquimedes. Bom, gente, sobre o Teorema de Arquimedes, vamos dar uma olhadinha aqui em um corpo, tá certo? Um corpo totalmente mergulhado em um líquido. A gente sabe que quando esse corpo ele está totalmente mergulhado em um líquido, né? Esse líquido aplica força sobre esse corpo, tá? Essas forças tem um conjunto na horizontal e também tem conjunto que na vertical. Então nós temos forças, né? Atuando na horizontal, tá certo? Temos forças aqui atuando na horizontal, tanto para a direita como para a esquerda, tá certo? Você poderia perguntar, professor, mas por que o senhor está aumentando aqui o vetor dessa força? É simples, porque à medida que você vai descendo pela lateral do corpo, a gente sabe que a pressão exercida por esse líquido aumenta. Se a pressão exercida pelo líquido aumenta, a força exercida por ele também vai aumentar. Então, à medida que eu vou descendo pela lateral desse corpo, a gente tem que essa força, ela vai o quê? Aumentando. Mas, Márcio, tem força atuando para baixo? Tem. Nós temos força aqui, ó, empurrando esse corpo para baixo, ó. Temos aqui força empurrando esse corpo para baixo. Temos força empurrando esse corpo para cima? Temos força empurrando esse corpo aqui para cima, ó. E o vetor, né, que está empurrando, digamos assim, esse corpo aqui para cima, né, esse conjunto de forças, né, que está empurrando esse corpo aqui para cima, ele tem um valor bem maior do que esse conjunto de forças que empurra para onde? Para baixo, porque a pressão aqui embaixo é maior do que a pressão que está em cima, tá certo? Então a gente poderia aqui, ó, de uma forma bem tranquila, anular essas forças que estão aqui na horizontal, já que são forças que têm a mesma intensidade, porém têm sentidos o quê? Opostos. E aí eu teria esse grupo de forças que empurra para baixo, que nós vamos chamar de quê? F1, tá bom, gente? Vamos chamar esse grupo de forças que empurra para baixo, vamos chamar de F1. E um grupo de forças que empurra para cima. Esse grupo de forças que está empurrando aqui para cima, eu vou chamar de quê, turma? De F2, tá bom? Vamos chamar de quê? De F2. Então é lógico que se você observar sobre esse corpo, você vai ter o quê? Uma resultante de forças criada por quem? Por esse grupo de forças que eu estou chamando de F1 e esse grupo de forças que eu estou chamando de F2, tá certo? Então quem é que seria essa resultante? Vejamos bem, essa resultante, ela seria calculada pela diferença de quê? De forças. Então você pegaria a força o quê? Menor, aliás, a força maior menos a força menor, tá certo, gente? E aí a gente retorna àquela nossa primeira aula de hidrostática, aquele nosso primeiro encontro. Se pressão é a força dividida pela área, a nossa força, ela vai ser quem? A nossa força, ela vai ser o quê? Ela vai ser a pressão exercida naquele ponto multiplicada pela área, menos quem? A força F1. Quem é essa força F1? É a pressão 1 multiplicada por quem? Pela nossa área. Ok, gente? Tudo tranquilo até aí? Vamos colocar nossa área aqui em evidência. Vamos colocar nossa área aqui em evidência. Se eu colocar nossa área em evidência, vai ficar o quê? Pressão no ponto 2 menos quem? Pressão no ponto 1, ou seja, pressão na parte o quê? Inferior, menos a pressão na parte o quê? Superior. Então o que a gente está mostrando? A gente está mostrando que aqui existe uma diferença de quê? De pressão. Como a gente viu na aula anterior, acesse o nosso vídeo anterior, a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer é o produto de quem? É o produto da nossa o quê? Da nossa densidade, não é isso, gente? Da nossa densidade, da nossa o quê? Gravidade
gravidade pela diferença de quê? De altura. Esse H representa a diferença de altura que existe do ponto 1 até o ponto 2. Vejamos bem aqui de uma forma bem matemática. O que representa na matemática área multiplicada pela altura? Volume, né? Se eu tenho área da base multiplicada pela altura, eu tenho o quê? Eu tenho volume. Então eu tenho que a nossa resultante de forças seria o produto de quem? Da densidade do líquido multiplicado pelo volume, que é o produto da área pela altura, tá certo, gente? Multiplicado por quem? Pela nossa gravidade. Então perceba que a nossa resultante deu o quê? Deu a densidade multiplicado pelo volume, multiplicado pela gravidade. Então Arquimedes chamou justamente essa resultante de forças que tende a empurrar esse corpo para cima, simplesmente chamou de quê? Empuxo, tá? Então o empuxo, eu posso dizer o quê, professor? Que o empuxo é devagar. Olha aí, turma. O empuxo é devagar. O que é esse D? Densidade do líquido, tá bom, gente? Densidade do líquido. O que é o V? Volume submerso. Quanto maior o volume submerso, maior será o quê? O empuxo que atua sobre o corpo. Então a gente tem que ficar bem claro isso daí. Imagine que eu tenha duas esferas idênticas, tá bom? Imagine que eu tenha duas esferas idênticas. Eu vou colocar uma parcialmente imersa e a outra totalmente imersa no mesmo líquido, ok, galera? Qual das duas vai ter um maior empuxo? Aquela que tem um volume mais o quê? Imerso. No caso aqui, a nossa segunda esfera. Então, o empuxo na segunda esfera será maior do que o empuxo na primeira esfera, porque o volume submerso ele é o quê? Muito maior. Então, se a gente for representar aqui, turma, eu tenho um empuxo 1 na primeira esfera e eu tenho um empuxo 2 na segunda esfera. Muito maior do que a primeira, porque o volume submerso também é muito maior. Tá certo, gente? Entendido? Então, gente, fica aí ao teoremazinho de Arquimedes. Na próxima aula, nós vamos praticar um pouquinho sobre esse teorema, tá certo? A partir de corpos imersos de forma totalmente e a partir de corpos imersos parcialmente, tá certo? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, forte abraço.